Ok. O tema dessa mensagem é: a pressa é inimiga da compaixão. Você já ouviu essa frase, que a pressa é inimiga da perfeição. Mas a pressa também é inimiga da compaixão. E para isso eu quero ler o texto que você conhece, que é uma das parábolas mais conhecidas de Jesus. É a parábola do bom samaritano, que está lá em Lucas capítulo 10, do versículo 30 ao 37. Lucas 10, versículo 30 ao 37. Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-no quase morto. Aconteceu, está descendo pela mesma estrada um sacerdote. Deixa eu ler essa versão que está na tela. Um sacerdote descia por aquela estrada e, tendo visto o homem, passou pelo outro lado. De igual modo, um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Ele se aproximou e lhe enfaixou as feridas, depois de derramar vinho e óleo nelas. Então colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver a mais. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Então aqui nesse texto, Jesus ele cita 3 tipos de atitudes diante de uma situação, e 2 atitudes foram bem semelhantes, a do sacerdote e do levita, diante de um homem caído, de um homem que sofreu um assalto, levaram as roupas dele, ele foi espancado, ele foi deixado, jogado na estrada. E ali 2 religiosos passaram por ele e provavelmente estavam com pressa, provavelmente eles tinham outras obrigações, provavelmente precisava chegar na reunião impacto rápido. E aí eles viram, mas não pararam. E a outra pessoa foi um samaritano, que estava de viagem. E ele viu aquela situação e teve compaixão daquele homem. Ele se aproximou e cuidou dele. E esse samaritano que Jesus cita, ele está citando um povo que era vizinho do povo de Israel. E para o povo de Israel, para o povo judeu, era um povo que eles eram tratados como pessoas que não eram dignas nem de conversar com o judeu. Eles tinham aversão a esse povo. Então, quando Jesus falava assim: um samaritano fez aquilo que um sacerdote não fez, um samaritano fez aquilo que um levita não fez, Jesus estava confrontando eles de uma forma muito profunda. E eu trouxe esse texto porque eu vejo muitas vezes que um homem e uma mulher de negócios muitas vezes é visto pelos religiosos como pessoas que não têm uma caminhada cristã adequada. E às vezes até o próprio homem e mulher de negócios se acha inferior na caminhada dele com Deus. E os religiosos já rotulam os homens e de mulheres de negócio como pessoas que não são dignas, né, da fé, da caminhada com Deus, que o foco deles é buscar lucro, e eles não estão buscando as coisas de Deus, e só buscam o dinheiro. E às vezes isso entra no coração do empresário, do empreendedor, e faz com que ele se sinta assim. E até pior, ele acha que o que ele precisa fazer para compensar isso é dar oferta, dar dízimo. E é a única coisa que ele pode fazer para
para satisfazer as questões da religião. E esse texto nos mostra que existe algo muito maior e um propósito muito maior, não só com a vida do homem e da mulher de negócio, mas com todos. E foi justamente esse samaritano, foi justamente esse homem de negócios que fez aquilo que os religiosos não fizeram. E aí a gente percebe que a pressa, ela realmente é inimiga da compaixão. Existe um estudo que foi feito na Universidade de Princeton, em 1973, por dois psicólogos sociais. E esse estudo era um experimento, onde eles chamaram estudantes de teologia e pediram para eles prepararem uma palestra sobre esse texto aqui, sobre a parábola do bom samaritano. E aí eles tinham, depois que preparassem a palestra, eles tinham que sair de um prédio lá da universidade e dirigissem a outro prédio, para naquele prédio eles darem a palestra. Alguns terminaram mais rápido e já foram, outros demoraram um pouquinho mais e já estavam mais apressados para chegar lá, mas todos tiveram a oportunidade de ir para o outro prédio. E aí eles pegaram um ator e colocaram no caminho entre os dois prédios uma pessoa que estava necessitada. E aí o resultado do experimento é que as pessoas que estavam apressadas, quase todas ignoraram aquele homem que estava caído. E as pessoas que tinham mais tempo pararam para ajudar. E o interessante é que eles iam pregar justamente sobre esse assunto. O interessante é que eles sabiam do que se tratava e eles sabiam que aquele homem caído precisava de ajuda, mas eles tinham pressa para chegar lá no outro prédio e por causa disso eles não pararam para ajudar. Então esse experimento é chamado de experimento do bom samaritano e mostra que a pressa nos impede de enxergar a necessidade das pessoas que estão ao nosso redor. Não é que eles não queriam ajudar, mas é que eles estavam tão focados em fazer aquilo que eles tinham que fazer, que eles negligenciaram o chamado, o propósito. E nós, como homens de negócio, muitas vezes, homens e mulheres de negócio, muitas vezes, nós estamos vivendo, correndo atrás do prejuízo. Essa é algo que é bem comum, essa frase ser falada, né? Eu tenho que correr atrás do prejuízo, afinal, tempo é dinheiro. E essa pressa, essa correria, faz com que muitas vezes a gente não enxergue a necessidade das pessoas. E são pessoas que estão ao nosso redor. E o interessante é que a gente vê na Bíblia, lá em João capítulo 10, versículo 10, diz assim que o ladrão ele vem para roubar, para matar e para destruir. E Jesus, em contrapartida, vem para trazer vida e vida em abundância. E esse homem ferido, caído, jogado na beira da estrada, nessa parábola, ele simboliza as pessoas que são vítimas do diabo, que atuam em diferentes áreas para roubar, matar e destruir. Não necessariamente levando as roupas, não necessariamente batendo na pessoa, espancando e deixando ela jogada na beira da estrada, mas roubando a saúde emocional, tirando a paz, causando ansiedade, depressão, desespero. Nos relacionamentos, o diabo tem trabalhado para destruir casamentos, amizades, famílias, criando divisões, gerando mágoas. No próprio propósito para viver, ele rouba a esperança das pessoas, fazendo com que essas pessoas vivam sem direção e sem sentido. Na integridade, ele corrompe valores, leva a ganância, mentira e desonestidade. Nas finanças, ele gera pobreza, crises, escravidão em dívidas. E na fé, elimina a confiança em Deus, plantando dúvidas e frustrações. Assim como aquele homem deixado à beira da estrada, há pessoas ao nosso redor que estão emocionalmente dilaceradas, despedaçadas espiritualmente, vazias e socialmente isoladas. Nosso desafio é enxergá-las e agir. Mas aquele bom samaritano, ele foi diferente dos religiosos. Ele parou, mesmo estando em viagem, ele interrompeu sua jornada para ajudar. Eu muitas vezes no caminho de casa aqui para a igreja, eu já me perguntei se eu vir alguém acidentado, se eu passar por alguma situação que alguém está em emergência, será que eu vou parar?
Ainda mais no dia que eu tiver que dar alguma palestra, trazer algum sermão. Será que eu vou parar e cuidar daquela pessoa? Ontem eu estava vindo do trabalho e eu vi uma mulher deitada na rua. Ela tinha um carrinho de criança e ela estava deitada e tinha a criança do lado dela. Aí eu passei, estava um calor à tarde. Eu passei por aquela cena, olhei e fiquei pensando, será que aquela mulher desmaiou? Será que está tudo bem? Eu vi a criança do lado dela fazendo carinho. Aí eu fiquei incomodado, eu já tinha andado uns 5 minutos, aí voltei. Eu voltei para ver, porque essa palavra estava na minha mente, né? Eu voltei para ver, quando eu cheguei estava a criança por cima da mãe, a mãe estava descansando. Ela, uma paraguaia, estava vendendo frutas na esquina. Aí ela tirou um tempo para descansar na sombra. Mas eu fiquei, aquele negócio não saiu da minha cabeça. Então, às vezes, eu estava voltando do trabalho, mas será que se eu tivesse indo, eu teria parado? Eu teria me preocupado? E isso é algo que eu estou falando de um trajeto, de ir para um lugar para outro, mas às vezes ali, no mesmo local de trabalho, a nossa atenção, o nosso foco está no que a gente está fazendo e a gente está tendo interações com pessoas o tempo todo e muitas vezes a gente não consegue enxergar a necessidade que está ali naquele momento. E ele parou, mas também ele usou o que tinha, né, para socorrer aquela pessoa. O texto fala que ele usou a faixa, ele usou o azeite, ele usou o vinho, ele usou o próprio animal dele e ele usou dinheiro. Ele usou os relacionamentos dele, que ele levou ele para uma hospedaria que ele conhecia. Então ele não só parou, deu um dinheiro e foi embora, né? Porque muitas vezes a gente faz isso, dá um dinheiro e que a pessoa se vire. Ele parou, ele viu a necessidade, ele limpou as feridas, ele enfaixou, ele colocou a pessoa no animal dele e levou para a hospedaria. E ele não deixou lá e foi embora, ele ficou, provavelmente ele dormiu ali, que fala que ele cuidou da pessoa. E no dia seguinte, quando ele precisava continuar a viagem, ele falou para o dono da hospedaria, olha, cuida dele, toma aqui 2 denários, quando eu voltar, se precisar de mais alguma coisa, eu vou pagar. Então ele se responsabilizou pela pessoa. E essa compaixão precisa ser intencional. Não é algo que acontece por acaso, é uma escolha de enxergar e agir. Então não é algo que vai acontecer nas nossas vidas sem que a gente tenha uma intenção de que aconteça. Porque amanhã, novamente, nós vamos estar trabalhando, novamente nós vamos estar comprando, vendendo, nós vamos estar lidando com contas, com as obrigações diárias, e aí mais uma vez as pessoas vão estar passando, mais uma vez nós vamos estar falando com alguém, e mais uma vez a gente vai perder a oportunidade de enxergar, e agir, e parar, e socorrer. E o empresário cristão, ele pode fazer isso, ele pode socorrer. E como que ele pode fazer isso? Com tempo, primeiramente. Foi isso que o samaritano fez, ele dedicou o seu tempo. E como empresários nós precisamos entender isso, que mesmo que o tempo seja valioso, nós precisamos priorizar abençoar as vidas. O tempo é valioso. Eu tenho algumas histórias relacionadas a tempo e a muita ocupação. Eu assim que conheci Jesus, eu conheci Jesus dentro de uma empresa. Uma pessoa que trabalhava comigo, que começou a falar de Jesus para mim, ele me visitava em casa junto com a esposa, mas foi dentro do ambiente de trabalho. E aí muitas vezes, e era uma época que a gente usava telefone, e não era WhatsApp, né, essas mensagens digitais, e o meu telefone não parava de tocar. Mas todos os momentos que essa pessoa estava ali comigo, que a gente estava compartilhando coisas de Jesus, por incrível que pareça, o telefone parava. E não é que o negócio parava e que as coisas ficavam ruins. Muito pelo contrário, parecia que eu fazia mais coisas e eu tinha mais resultado com aquilo que eu fazia do que era antes. Então o tempo que eu estava dedicando às coisas de Deus, parecia que ele se multiplicava e Deus estava agindo e eu percebia isso, era muito perceptível.
Uma vez eu viajei com essa pessoa, fui para a Alemanha numa feira, lá em Hannover. E a gente foi lá com uma missão. E essa missão era conseguir uma linha de crédito com um fornecedor de 6 milhões de dólares. E a gente não conseguia falar com a pessoa, e ele estava lá na feira. E aí a gente orou, e a gente estava quase entregando os pontos, que não estava conseguindo, e a missão era específica. A gente orou e foi dormir. No meio da noite, tocou o telefone, era a pessoa que trabalhava com esse empresário, que não estava presente. Ele falou, ó, ele não pode atender vocês, mas está liberado para vocês a linha de crédito que vocês queriam. E aí, eu olhei para ele, ele olhou para mim, a gente falou, puxa, a Bíblia fala isso mesmo, né? Deus age enquanto a gente dorme. Então, Deus, ele tem, já foi falado várias vezes aqui nas nossas reuniões, que Ele é o maior interessado em que a gente prospere. Mas quando nós temos tempo para nos dedicarmos às coisas dEle, Ele multiplica aquele tempo do nosso trabalho e nos dá um retorno maior naquilo que fazemos. Então, isso aqui eu queria falar no final, mas eu atravessei um pouco para que a gente entenda, né? E também não é o propósito de Deus que você pare de trabalhar e a sua empresa vire uma igreja. O que eu estou falando aqui é de você estar atento às necessidades das pessoas, principalmente aquelas que estão mais próximas de você. E quando você enxergar essa necessidade, você precisa parar, porque é Deus te dando uma oportunidade de você fazer algo para o reino. E foi isso que o samaritano fez. Ele utilizou o tempo dele, ele utilizou recursos financeiros, ele pagou a hospedagem e garantiu os custos futuros. E como empresários nós temos acesso, nem sempre nós temos recursos, mas nós temos acesso a recursos, diferente de algumas situações com algumas pessoas. Mas o foco aqui não é esse, né? Porque às vezes a gente acha que é só, a pessoa precisa de um vale, e aí você desconta em tantas vezes, isso ajuda muitas vezes. Mas o tempo e o dinheiro são recursos importantíssimos e que nós precisamos, mas às vezes parece que são as coisas mais difíceis que nós temos para ceder. Nós não temos tempo na nossa agenda para pessoas, nós não temos dinheiro disponível para pessoas. E às vezes a gente acha até que o que as pessoas querem é só isso, aproximar do empreendedor, do empresário, porque elas querem dinheiro. E nem sempre é assim. Mas esses são recursos que todos têm disponível. Você, um empresário cristão, como alguém que não é cristão. Todos têm tempo e têm dinheiro. Agora lá em Lucas capítulo 16, versículo 11, Jesus nos dá um alerta. Ele fala assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? O que Jesus está falando? Que essas riquezas são pequenas. E é por isso que existe alguma coisa que você tem, e que é a diferença de um cristão, estando ele nos negócios ou não, que é algo que você pode dar e que vai fazer a diferença, que vai transformar as vidas, que é o óleo e que é o vinho. Tempo e dinheiro todo mundo tem. Agora, tempo, dinheiro, óleo e vinho, é só você que tem. E é isso que faz a diferença. E é isso que traz transformação. O óleo fala da unção, da capacitação que Deus te dá para você trazer transformação, para você trazer cura, para você sarar feridas. O samaritano, ele jogou óleo nas feridas daquele homem. E o óleo, ele tem esse poder. Se você teve um encontro com Jesus, se você já teve feridas saradas, se você já tem sua vida transformada, o que possibilitou isso foi o óleo do Espírito Santo na vida da pessoa que pregou sobre a sua vida, na vida da pessoa que estendeu as mãos e que te abençoou. Foi esse óleo que trouxe esse impacto. Mas esse óleo não é exclusivo do sacerdote, de uma igreja, de um templo. Esse óleo não é exclusivo de um levita. Esse óleo está sobre a vida de você. E é por isso que essa mensagem é para você, cristão, empresário. Você tem esse óleo, esse é um recurso poderoso, que pode transformar vidas. E você, muitas vezes, está retendo
e você não está disponibilizando isso que Deus te confiou, para que as pessoas sejam transformadas, sejam tocadas. E eu estou falando de pessoas próximas de você. Mas você também tem um vinho, que significa a alegria do Espírito Santo, que significa renovação de forças, que significa trazer uma nova esperança às vidas desesperadas. E você tem esse vinho. Mas esse vinho e esse azeite precisam ser utilizados para o propósito para o qual Deus te deu. Essa alegria, essa esperança, essa certeza de que Deus está no controle, essa certeza de que Deus é por você, e se Ele é por você, quem será contra você? Essa certeza que você é filho de Deus, que enquanto você dorme Ele trabalha. Essa certeza de que você é a menina dos olhos de Deus, que ninguém toca em você. Essa certeza que Ele nunca vai te deixar, que Ele nunca vai te desamparar. Isso faz parte do vinho que está borbulhando aí dentro de você, que te traz alegria e te traz esperança. Mas não é essa certeza que as pessoas têm. Não é essa certeza que a pessoa que trabalha muitas vezes do teu lado tem. Que ela está desesperada, que ela está em depressão, que ela está em crise de ansiedade, que ela está com problemas de saúde na família. Essa certeza talvez ela não tenha, e você tem de sobra. E a Bíblia fala que a porção que você tem é transbordante. O teu cálice transborda, tanto de vinho como de azeite. E o que você está fazendo com ele? Isso são verdadeiras riquezas. Tem uma história na Bíblia que vem em contraponto a isso que o samaritano fez. É a história de Lázaro e o homem rico. Os teólogos falam que isso aqui não é uma parábola, porque parábola normalmente, Jesus sempre falava assim, um certo fazendeiro, um certo lavrador, um homem de negócios, nunca usava o nome de uma pessoa. E nesse caso aqui, de Lázaro e o homem rico, ele usa o nome de uma pessoa. Então provavelmente isso aqui é uma história real. Lucas 16, do versículo 19 ao 31. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas e Lázaro coisas más. Agora, porém, ele é consolado e você é atormentado. Além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, deixa que eles os advirta, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse: Se alguém entre os mortos for até eles, então se arrependerão. Abraão respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Esse texto é bem profundo, e eu não quero tratar da questão de inferno, porque eu estou falando para cristãos. Mas eu quero que você veja aí um mendigo que foi deixado na frente da casa de um homem rico. E esse mendigo estava cheio de feridas. E ali naquelas feridas ele não recebeu nenhum óleo, nenhum azeite. Muito pelo contrário, os cães vinham lamber as feridas dele. Ele ansiava comer as migalhas que caíam da mesa do rico.
com certeza, para ele ficar ali na frente daquela casa, o rico dava alguma coisa para ele. Devia dar uma moeda, devia dar uma sobra de comida, porque senão ele achava outro lugar para ir. Mas nada do que ele recebeu daquele rico foi suficiente para tirar ele daquela situação, para trazer transformação na vida dele. E quando esse rico caiu em si, já era tarde demais. E ele pediu para Abraão mandar alguém falar para os irmãos dele, para eles não irem para o mesmo caminho. E aqui é claro que o caminho é de viver uma vida voltada para si mesmo, de viver uma vida voltada para os seus próprios interesses, de não ter tempo para olhar para as pessoas, para a necessidade das pessoas. E nós corremos esse risco quando nós estamos muito envolvidos nos negócios, porque a vida de uma pessoa nos negócios não é fácil. Prova disso essas fichas que estão aí nas suas mãos de campanha da vitória. São coisas que nos tiram o sono, que nos trazem preocupação, é muita responsabilidade. A Cristiane falou agora há pouco, o ano está se acabando e tem coisas que a gente precisa de um milagre que aconteça. Mas isso não quer dizer que você precisa viver focado nisso. Você tem um Deus maravilhoso que pode todas as coisas. Um Deus que age, como falei agora há pouco, enquanto você dorme. Ele não cansa e nem cochila, a Bíblia diz. O nosso Deus, ele não cansa e nem cochila. E ele tem um propósito definido para a vida de cada um de nós. Estando você nos negócios ou não. E esse negócio e esse propósito que ele tem não é algo que você pode deixar para que os religiosos façam. Tem pessoas que só nós temos acesso. Nesse tempo de caminhada na igreja, eu constatei há muito tempo que os pastores, as pessoas que trabalham mais dentro da igreja, que trabalham em tempo integral, elas estão muito ocupadas com as pessoas que já estão aqui. Elas quase não têm tempo para conhecer pessoas de fora, elas quase não evangelizam, porque elas não têm tempo para isso. A vida delas é o pessoal da igreja. E quem é que tem acesso às pessoas lá de fora? Não são os pastores, não são as pessoas que trabalham em tempo integral, somos nós. E quem na sociedade tem mais acesso a pessoas do que um homem ou uma mulher de negócio? Pensa bem, quantas pessoas você tem a oportunidade de ter contato durante o dia? Não só nessa cidade, mas fora. Teus fornecedores normalmente estão fora. Tem fornecedores em outros estados, outras cidades. Tem pessoas que fazem negócio com outros países. Nós temos uma oportunidade que Deus nos dá de tocar vidas e de acessá-las de uma forma que sacerdotes e levitas não têm. Eu já, nessa minha caminhada, depois que eu me converti, Deus já me deu a oportunidade de fazer coisas impressionantes. Uma pessoa, uma vez que trabalhava comigo, ela chegou desesperada, porque o irmão dela estava com uma doença incurável. Ela pediu para sair da empresa, que ela não aguentava mais, que ela precisava cuidar. E naquele momento Deus falou algo comigo e o negócio era que o problema dela não era esse. O problema dela era o vazio que estava na alma dela. O problema dela era que ela não tinha o que dar para o irmão dela. O problema dela é que ela não tinha nem vinho e nem azeite. E eu, naquele momento, fechei a porta e falei: teu problema não é esse. Você precisa de Jesus. E aí, naquele momento, eu falei: você quer? Ela ajoelhou na hora e falou: eu quero. E ela recebeu Jesus. E Jesus mudou a vida dela. E o irmão dela não morreu. Está vivo até hoje. Já tive a oportunidade de falar com um concorrente suicida. Pessoa que estava em uma depressão profunda. Já tive a oportunidade de falar com pessoas que estavam se divorciando. Já fui na casa das pessoas do comércio, se divorciando. Já tive a oportunidade de falar com um cliente, convidei ele para a célula. Ele chegou na célula e todo feliz. Não tenho nada para pedir para Deus, Deus é bom demais comigo. Primeira semana. Na segunda, Deus é bom demais comigo. Terceira semana, meu sócio estava me roubando.
minha empresa está quebrando. E Deus transformou a vida desse cara. E um dia Deus me falou algo e eu falei para ele: pela forma que você está conduzindo esse problema todo, Deus vai te honrar e Ele vai te levantar. Aí um dia, quando isso aconteceu, ele me chamou para batizar, ele foi para outra igreja, eu fui batizar ele em outra igreja. Quando tudo aconteceu, ele falou: Saulo, eu quero fazer um jantar na minha casa. E chamou os pastores dele, da igreja e tal. Chamou eu e a Cristiane e falou: olha, lembra que um dia que você falou para mim que Deus ia me honrar? Deus está me honrando. E eu te trouxe aqui porque eu queria te honrar na frente de todo mundo. Porque Deus me deu percepção, né? E eu não tenho sempre. Mas a pessoa estava ali e eu percebi que eu tinha óleo e vinho e eu precisava compartilhar aquilo com eles. E esse óleo e esse vinho que você carrega, ele tem esse poder para transformar. E você é a pessoa certa. Não tem tempo de chamar pastor, não tem tempo de chamar líder de célula, não tem tempo de chamar discipulador, é você mesmo. E você tem aquilo que é necessário. E muitas vezes a gente deixa a oportunidade passar. E muito interessante nesse texto que a gente vê que esse homem ele não agiu sozinho. E nem você vai agir sozinho. Você tem uma igreja, uma hospedaria, aonde você pode trazer essa pessoa e ela pode receber cuidado de outras pessoas. Você tem uma igreja onde tem pastores, onde tem outros irmãos, onde você vai apresentar essa pessoa e essa pessoa vai ter contato com pessoas que também têm mais óleo e têm mais vinho, para que possa compartilhar, abraçar toda a família dela. Então essa hospedaria fala da igreja. E você está estrategicamente colocado por Deus lá no teu ambiente de trabalho, né? Porque aqui eu não estou falando só com empresário, mas também estou falando com empreendedores e intraempreendedores, que são empreendedores que trabalham para outras pessoas. Essa semana eu recebi uma mensagem. Deixa eu ler aqui um pedaço dela. Lembrei agora de falar. Pastor Mauro escreveu: ontem, por causa do Black Friday em Cidade Leste e por causa da enorme fila que se formou por causa da desenfreada compra de produtos e da quantidade de pessoas, então decidi por atravessar a ponte a pé. Um funcionário me deixou perto da ponte vindo por outras ruas menores e assim segui meu rumo. Logo no início da caminhada encontrei um rapaz com a camisa de uma empresa e que também me disse que iria atravessar a pé. 32 anos dentro do Paraguai, trabalhando, e comecei a falar com ele como era a empresa que ele trabalhava e se gostava de trabalhar lá. E as respostas sempre muito alegres e positivas me deixaram curioso, um pouco mais. Aí perguntei: e como é fulano de tal? Como gerente geral da empresa, e a resposta foi me enchendo de alegria o coração. Disse ele: eu nunca vi uma pessoa tão humana, tão inteligente e que sempre está disposto a ensinar e ajudar os funcionários. Ele é mais que um gerente, é uma pessoa que está ao nosso lado e sempre desenvolto a crescer e avançar e fazer a empresa crescer. Aí achei tão lindo ele falando desse gerente que não pude deixar de dizer: ele é pastor na minha igreja e junto com outros pastores conduz a mesma. Você deveria aparecer lá, te convido a isso. Você o verá ser mais atencioso ainda. Saulo, você é esse fulano de tal. A minha esposa colocou isso no grupo da minha família. Os meus filhos falaram: pai, que orgulho eu tenho de você. Aqui não está falando de dinheiro, gente. Aqui não está falando de propriedade. Aqui não está falando de nada. Aqui está falando de óleo e de vinho.
Aqui está falando de você dar atenção para as pessoas, de você escutar, de você ajudar. Aqui está falando de você dedicar teu tempo e de você derramar daquilo que Deus tem colocado na sua vida. O texto fala que aquele homem descia de Jerusalém em direção a Jericó. Jerusalém é a cidade do grande Deus. Jericó é uma cidade amaldiçoada. Se você ler na Bíblia, você vai ver. Essa cidade foi a primeira cidade destruída quando o povo de Deus entrou na terra prometida. E foi declarada uma maldição contra essa cidade. Falou, ó, ninguém mais construiu essa cidade. Quem construiu essa cidade, os filhos vão morrer. E aconteceu isso, construíram, os filhos de quem construiu morreu. Mas é uma cidade tida como uma cidade amaldiçoada. E o caminho que aquele homem estava fazendo era de Jerusalém para Jericó. Ele estava se afastando da cidade de Deus. E esse é o caminho que o mundo está fazendo. Esse é o caminho que as pessoas estão fazendo. Elas estão se afastando de Deus cada vez mais. E o teu chamado e o meu chamado, e nós já estamos lá, é encontrar essas pessoas no meio do caminho. É nos encontrarmos com ela lá. Porque é lá que a gente está. A gente não vive na igreja. E Deus nem quer isso. Olha aquela frase lá, a igreja não é o ponto de chegada, e sim o ponto de partida. Aqui a gente é capacitado, aqui a gente é cheio do Espírito Santo, aqui o óleo é derramado sobre nós, aqui a gente enche as nossas botijas de vinho, para que a gente possa encontrar com essas pessoas lá fora. Enquanto a gente faz aquilo que Deus nos chamou para fazer, que é também negociar, que é também comprar e vender, Deus nos ungiu para isso. Por mais que dentro de você ainda não entrou esse entendimento, você é ungido para os negócios. Enquanto você negocia, compra, vende, enquanto você faz o que você faz lá no teu trabalho, você está fazendo aquilo que Deus te chamou. Porque a palavra trabalho no hebraico, ela significa adoração também. Então, enquanto você trabalha, você adora. A Bíblia fala, façam tudo para a glória de Deus. Seja comer, seja beber, tudo façam para a glória de Deus. Então tudo que a gente faz é adoração. E nós somos chamados para adorar a Deus no nosso trabalho. Mas nós também temos um chamado para servir óleo e vinho para as pessoas que estão desesperadas, que estão caídas, que estão jogadas no canto. Por mais que elas não tenham uma aparência, por mais que elas tenham dinheiro, por mais que elas tenham posição, você sabe que elas não têm aquilo que você tem. E quando que eu e você, nós vamos parar e vamos oferecer isso para elas? Essa é uma palavra de desafio. Nós não podemos ser como esse rico, que o texto nem cita o nome dele, que viveu para si só. E talvez, muitas vezes, ele até agradeceu, Deus, obrigado pelos negócios, Deus, obrigado pelas oportunidades, mas ele não fez aquilo que foi chamado para fazer. Então, no final dessa mensagem, eu quero deixar um desafio e também uma promessa. Que você use seu tempo, os recursos, o óleo e o vinho que Deus confiou a você para ser uma resposta de compaixão. Mas junto com esse desafio, quero que você veja as promessas que Deus tem para você. Porque às vezes você pode pensar que você vai estar perdendo alguma coisa. Às vezes pode pensar que esse tempo que você está dedicando, e você vai dedicar para derramar vinho e óleo sobre alguém, que esse tempo vai ser perdido e que você vai perder negócios, dinheiro. Mas a palavra de Deus diz em Mateus 6,33: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a você. Provérbios 19:17: quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. Lucas 6,38: deem e será dado a vocês, uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Essa é a lógica do reino. Você dá, Deus multiplica. Você se doa, Deus te renova. Você abençoa e Deus cuida de você. Ele abre portas, multiplica recursos e abençoa a sua vida de formas que vão além do material.
Mateus 25, 35 ao 40. Pois tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderam: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim fizeram. Tem uma música aqui do Jesus Adriano Romero, não sei se vocês conhecem. O título dela em espanhol é Ayer te vi. Aí eu trouxe a tradução dela aqui. Ontem te vi, foi mais claro que a lua. Em mim não restaram dúvidas, foi uma clara aparição. Meu coração saltou quando eu te vi. Ontem te vi depois de te buscar tanto, antes do sol nascer, e te pedir que me deixasse ver teu rosto em oração. Ontem te vi. Ele queria ver Jesus. Te vi em uma criança de rua, sem lugar para dormir. Te vi em suas mãos estendidas, pedindo pão para viver. Te vi em seus olhos suplicantes e em seu sorriso hesitante. Ontem te vi. Te vi em um quarto de hospital, na solidão te vi chorar. Te vi no rosto atribulado de um enfermo desenganado, sem esperança de viver, cansado de tanto sofrer. Ontem te vi. Ontem te vi. Desfaças-te, desfaças, o Senhor se desfaça. Te escondes da minha vista, mas ontem eu te vi, ontem eu te vi. Jesus está se escondendo nessas pessoas que a gente está se desviando delas. Jesus está dando oportunidade para a gente ter um encontro com Ele e vê-lo nessas pessoas, nessas situações, nessas circunstâncias. E nós estamos nos desviando. Deus tem mais para mim e para você do que só sermos bem-sucedidos nos negócios. E nós vamos ser, porque essa é a promessa dele para você e para mim. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6 a 8. Quem semeia com fartura também colherá com fartura. Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Toda a graça, todo o tempo, todas as coisas, em tudo, em toda boa obra. É para tudo, é para todos, em todo o tempo, é todas as coisas. Eu quero que você saia daqui inspirado a agir como um bom samaritano, sabendo que Deus está do seu lado e que Ele nunca deixará faltar aquilo que você precisa para cumprir o seu propósito. Nos Estados Unidos tem algumas empresas que são impressionantes, no Brasil também tem, mas é difícil a gente ver alguma coisa escrita, né? Eu já trouxe aqui o Sandro Gonzalez. Se Deus quiser, nós vamos trazer aqui o dono da Forte Leve. Vou agora em Guarapuava com o Léo para a gente ouvir esse homem. Vou tentar fazer contato para trazer ele aqui. É o dono da maior empresa de reservatórios de água do mundo. Ele é cristão comprometido. Ele tem projeto que abençoa o sertão do Brasil. O cara é um cristão que vai nos inspirar, com certeza. Mas o dono de uma empresa chamada Chick-fil-A, chamado Troy Cathy, ele falou assim: eu não quero ser conhecido por ganhar dinheiro, quero ser conhecido por fazer a diferença na vida das pessoas. O Sam Walton, que é o fundador do Walmart, ele falou assim: dinheiro não tem valor a menos que seja usado para fazer o bem às pessoas. O Walmart, vocês já ouviram falar? Fundador, um cristão devoto. E a palavra de Jesus para mim e para você é: vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Amém? Vamos orar? Pode ficar em pé, por favor. Quantas pessoas você
se desviou nesses últimos dias. Talvez até falaram que preciso falar com você. Talvez você viu a necessidade, mas você se desviou por conta da sua agenda, ou até por achar que você não era capaz, por achar que talvez um sacerdote ou um levita pudesse resolver a questão. Mas Deus te mostra nessa noite que você é a pessoa certa, e que Ele está contigo, e que Ele já te deu o que essas pessoas precisam. Você tem o suficiente em óleo e vinho para impactar essas vidas. Traz à sua mente aquilo que fizeram com você. Traz à sua mente aquela pessoa que parou, que prestou atenção na sua história, que deu ouvidos a você, e que derramou na sua vida óleo, e derramou na sua vida vinho. Talvez foi dentro do local de trabalho mesmo. Talvez foi uma pessoa que você conheceu em outro lugar, mas essa pessoa não se desviou de você. Ela não passou por você sabendo que teu casamento estava destruído e não fez nada. Ela não viu você em desespero e passou sem fazer nada. Ela não viu você em depressão e passou sem fazer nada. Ela decidiu parar. Ela decidiu cuidar de você. Ela decidiu colocar óleo e vinho sobre as suas feridas. E ela te levou para uma hospedaria. E nessa hospedaria, ela te apresentou outras pessoas. E ela investe nessa hospedaria. Ela traz recursos financeiros a essa hospedaria, porque ela sabe que essa hospedaria precisa ficar aberta. Porque nessa hospedaria é o local onde ela vai trazer mais pessoas, assim como um dia ela foi trazida. Pensa no que fizeram com você, e Jesus te diz: vai e faça o mesmo. Dê de graça aquilo que você recebeu de graça. Vai e faça o mesmo pelo colaborador que trabalha com você. Vai e faça o mesmo pelo seu sócio. Vai e faça o mesmo, você que é um empreendedor, pelo seu patrão, pelos seus colegas de trabalho. Vai e faça o mesmo pelos seus clientes. Vai e faça o mesmo pelos seus fornecedores. Vai e faça o mesmo pelas pessoas que o Senhor te dá a oportunidade de conhecer. Peça ao Senhor para abrir os seus olhos. Peça ao Senhor para você ver essas oportunidades. Não só peça para o Senhor para te dar oportunidades para ganhar dinheiro. Peça ao Senhor para te abrir os seus olhos, para você ver as oportunidades de expandir o reino, de abençoar pessoas, de gastar esse óleo, de gastar esse azeite, de gastar esse vinho que está sobre você. Deixa o Senhor te usar. Deixa um dia você ouvir os seus filhos ficarem felizes, orgulhosos do que você deixa Deus fazer na sua vida. Deixa o Senhor te mostrar as verdadeiras riquezas. Deixa o Senhor te usar para que você use as riquezas desse mundo ímpio, para ganhar amigos, para que eles te recebam na eternidade, como diz Lucas capítulo 16. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, traz ao coração dos seus filhos, que faça subir, Senhor, a mente deles e descer ao coração o entendimento, Senhor, que está nessa mensagem. Em nome de Jesus, Senhor. Ainda que eles fossem vistos, Senhor, pela religião, pelos religiosos, por outros cristãos, como cristãos, Senhor, de segunda categoria, não é assim que o Senhor os vê. O Senhor já deu a eles todo o recurso necessário para que eles expandam e avancem o seu reino. Pai, para que eles sejam pessoas que trazem impacto, Senhor, na sociedade, que são canais de transformação, Senhor, nesse tempo. Senhor, abra os olhos dos seus filhos para que intencionalmente, Senhor, eles possam compartilhar aquilo que o Senhor já derramou na vida deles, e que eles sejam usados de uma forma poderosa, para restaurar, Senhor, famílias, para restaurar vidas, para transformar, Senhor, a sociedade. Em nome de Jesus, que assim seja, Pai, e que o Senhor, Pai, dê a eles todo o recurso financeiro, todas as oportunidades, Senhor, de negócio, que os seus filhos, Pai, sejam prósperos, que eles cresçam
Pai, para a direita, para a esquerda, para frente e para trás. Que o nome deles seja conhecido, Senhor, nessa cidade. E Pai, que eles sejam assim como o Senhor falou para Abraão: Abraão, eu vou fazer o seu nome conhecido. Abraão, eu vou te abençoar. Abraão, eu vou fazer de você uma bênção. Senhor, faça o nome dos seus filhos conhecido. Senhor, abençoa os seus filhos. Senhor, que eles sejam uma bênção, distribuindo, Senhor, azeite e vinho, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Olá, que bom que você nos acompanhou até aqui. Nós somos a Igreja Ceifa, a Igreja da Família. E a palavra que você acabou de ouvir é uma palavra centrada na Bíblia, é uma palavra de Deus. Portanto, eu creio que você foi tocado pelo Senhor, que Ele falou ao seu coração. E mediante a exposição desta palavra, eu quero fazer alguns desafios para a sua vida. Arrependa-se. A palavra de Deus diz: se você confessar com seus lábios, crer no seu coração, receber o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor para toda a eternidade. Segundo desafio: se você está por acaso afastado dos caminhos do Senhor, da igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo na terra, quero dizer que aqui você tem uma casa, uma igreja, uma família para pertencer. E você é muito, muito bem-vindo. Um terceiro desafio para a sua vida: se você não foi batizado nas águas, fazendo disso o seu compromisso público de fé, como diz as Escrituras, você é convidado a fazer o seu batismo, a batizar e pertencer a esta casa. Essa é uma grande oportunidade para a sua vida, mediante a palavra que você ouviu. Se você fez alguma dessas 3 decisões na sua vida, que é tão importante, fale com o nosso corpo pastoral, acesse o chat, escreva-nos e acesse o QR Code que está aí na sua tela. Obrigado, queridos, por nos acompanhar até aqui. Somos a Igreja Ceifa, Centro de Integração da Família, uma família a pertencer. Muito obrigado, Deus te abençoe.